Caros amigos de Ponto a Ponto, bem-vindos à segunda parte da nossa entrevista com o compositor Alegre Correia. Aqui ele nos fala sobre o projeto Imersos, sobre a relação entre música e literatura e a força que a música tem sobre a palavra. Quando eu conheci a minha esposa, a Maria, a gente teve uma afinidade muito forte, por causa que ela vem da literatura e eu venho da música, mas eu sempre fui muito ligado também na literatura, eu sempre gostei muito de poesia. A gente resolveu transformar a nossa casa num tipo de centro cultural, então a gente criou vários projetos lá dentro e um deles chama Imersos. Esse projeto se constitui da forma de a gente convida alguns músicos, 4 ou 5 músicos, 2 poetas, dessa última vez foi, e cineastas, jornalistas, para morar lá. Não pode, a regra é essa, não pode sair para comer em outro lugar, não pode dormir em casa. Então, porque a gente acredita que a convivência vai mudar muito na criação. Um grande encontro, né? Onde as pessoas se conheceram, se reconheceram, se reencontraram e também essa possibilidade de fundir as linguagens, né? Então a gente tem músico, a gente tem escritor, a gente tem cinegrafista, tem uma gama de pessoas colocando todo o seu conhecimento e toda a sua disponibilidade. Isso prova de que a convivência, por exemplo, no primeiro dia a gente compõe uma música, geralmente. No segundo dia a gente já compõe 3 ou 4, porque a convivência já vai ficando de uma maneira muito mais aberta, muito mais flexível, a gente já entende mais como é que é o outro. Muitas vezes você conversar com uma pessoa, ou então cozinhar com ela, tomar um café com ela, é uma forma de ensaio. Você acaba conhecendo a personalidade da pessoa e fica muito mais fácil depois de você trabalhar junto. Mas agora no Brasil, eu continuei com esse projeto de música instrumental, mas eu também trabalhando com muitos poetas. O balbucio da noite, na vigília dos campos de trigo. Então eu descobri uma técnica diferente, porque na composição, por exemplo, tudo é uma técnica, né? Então, na verdade, a inspiração, você pode aprender a buscá-la, né? Não precisa ser na hora que você está inspirado. Se você esteve inspirado uma vez, você pode estar inspirado sempre. Então, existem várias técnicas para você buscar a inspiração na hora que você quiser. Então, isso a gente aprendeu fazendo, né? Compondo. Então, eu cheguei no Brasil, eu falei para Maria, que é minha esposa, eu queria agora compor com os poetas daqui. Ela foi lá na biblioteca, pegou dois poetas e colocou os 2 livros na minha frente. Falou, tá aqui, ó. Não vacilei nunca e de tanta reza. E aí escolhi 6 poemas de cada livro. Eu pensei que eu era compositor, não consigo compor. Por quê? Porque a letra foi escrita antes, e eu não podia chegar e dizer para o cara, dá para você mudar uma parte que não está encaixando na melodia, ou então dá para você fazer uma parte a mais que já terminou a letra e a melodia não terminou, então eu preciso... Não, eu falei, não, peraí, eu vou ter que compor uma música coerente, que tenha uma mensagem direito, né? Colocar notas em cima das palavras, porque se você fizer uma fuga, colocar notas em cima das palavras, você pode pegar um texto de jornal e fazer uma melodia que não tem fim, mas você fazer uma melodia que tenha coerência dentro de um poema sem falar com ele, foi um aprendizado incrível para mim, talvez um dos maiores desafios que eu já tive na minha vida.
balbucio da noite, na vigília dos campos de trigo, ensinaram-me cedo. Porque quando eu peguei a música, o catálogo de flores, e estava indo muito bem, foi muito fácil, porque eu já estava desenvolvido, já tinha composto 6 músicas no livro do Denis, eu descobri a técnica para mexer, pegar um texto e não mexer nele e fazer uma música legal. Terminou a primeira parte, terminou o texto, porque o texto era muito pequenininho. Aí não tinha a segunda parte da música, e a música não estava completa, assim, ia ficar faltando um negócio, eu achava que não estava ainda, o ápice da música não tinha vindo a música precisa dessas partes diferentes, né? Não em todas, mas a maioria tem essa coisa, porque ela como é que fala, ela justifica o tema, ela acrescenta tipo uma moral da história e tal, né, no final. Eu vou repetir o mesmo texto, né? E aí, depois, quando eu tiver a oportunidade de encontrar ele, eu peço para ele, eu repeti o mesmo texto aqui, só para ter palavras, sílabas e tal, que dão um outro sentido, né? E aí ele escreve mais. Aí tá, compus a música com o mesmo texto, com 2 partes de melodia diferente, harmonia diferente. Quando terminou as 2 partes da música com o mesmo texto, aí eu gravei, para não esquecer, né, no celular e tal, aí fui ouvir. Meu Deus, aí eu percebi que ninguém percebia que era o mesmo texto, nem eu mesmo tinha percebido que era o mesmo texto, porque a melodia, as partes melódicas, as acentuações, a enfatização da melodia, ficaram em outros lugares do texto. E aí deu um outro sentido para o texto, né? Então teve palavras que saíram mais para fora, teve palavras que ficaram mais escondidas. Aí eu me dei conta como a música pode mudar o sentido do texto, só por causa da melodia ser diferente o mesmo texto. E a força que a música coloca na literatura. Ensinaram-me cedo o preço do pão, não vacilei nunca, e de tanta reza pedrificaram as mãos incuráveis numa unívoca e sacrílega esperança no amanhã. Olha, eu acho que para mim, né, para criar uma música, uma melodia, alguma coisa, tem que ter uma história. Assim, a música não vem por músicas em si. Então sempre tem alguma coisa, uma admiração, uma paixão, uma indignação, um protesto, alguma coisa que possa mover como se diz, essa vontade, esse grito externo que se torna a música, né, no caso. E eu acho que a música ela tem uma linguagem muito futurista, né? Porque, na verdade, a comunicação maior são por frequências, né? São por ondas, né? A própria intenção da pessoa é um tom, né? É uma coisa. E considerando que a gente vive no meio de uma sinfonia, que todas as coisas, todos os objetos, tudo que está aqui tem um tom, né? Ela é explícita, né? O que você está pensando, o que você está colocando, fica muito claro. Se você não está claro com você mesmo, se você não tem essa firmeza com você mesmo, se você não tem o que você quer dizer, se você não tem uma mensagem a passar, todas as pessoas sentem isso, né? Por mais que você faça uma música que esteja com as notas organizadas e com tudo organizado e tudo certo, mas se você não tem uma mensagem, não tem algo para falar, as pessoas também não vão receber um tipo de mensagem. Isso é uma coisa fantástica, como a música pode mudar o sentido das palavras, da literatura. Então, música é literatura, porque se você faz uma melodia, que é o texto da música, e cada pessoa, é como ler um livro, cada pessoa vê uma paisagem, cada pessoa tem uma ideia daquilo, cada pessoa tem um tipo de... É um tipo de literatura mais livre, um tipo de literatura que você pode criar o teu ambiente, criar a situação para você através
ouvindo uma música, né? Porque, na verdade, a história sempre vai estar ali. Para qualquer pessoa que ouvir, não vai ser só a melodia. Não existe a melodia sozinha. Existe uma história imaginária dentro de cada pessoa que está ouvindo a mesma música. Que pode ser bem diferente, cada um pode ser bem diferente do outro. Muito obrigada, Alegre Correia. De nada, prazer imenso poder participar desse canal e poder estar junto com essas pessoas e poder passar essa mensagem para vocês. Agradeço muito, Marina, pelo convite.